Bora lá, galera, falar da pequena viagem para Nova Zelândia, né? O mais importante para um rolê desse, é bom lembrar, né? Antes da viagem, planejar tudo com muita tranquilidade, considerando custos, riscos e, na minha humilde opinião, principalmente conforto, né? Pois a idade que nós estamos, né? Ou seja, eu tenho 59, né? A gente acaba ficando mais exigente. Para isso, eu planejei fazer o seguinte: pegar um busão da empresa Cometa, que é bem conhecida no Brasil, para São Paulo. E também, depois de chegar ao terminal rodoviário Tietê, pegar um carro de aplicativo. Eu escolhi o busão das 19 horas para chegar em Sampa, sem ter trânsito, né? E fora do horário a gente chama de horário rotativo dos aplicativos, né? E na viagem, né, eu sentei ao lado de duas senhoras que estavam indo para Maceió, imagina só. Uma delas nasceu lá, mas como veio criança para o estado de São Paulo, ela não conhecia a cidade natal, muito louco, né? Agora que ela está aposentada, ela resolveu ir com a amiga, né? Conhecer realizando o sonho dela, né? A gente bateu um papo gigante, né? Quase 2 horas no busão. Se ligou no rolê? 2 aposentados realizando seus sonhos, né? Ela e eu. Quanto à viagem, compensou muito, pois o busão custou 155 pilas, o aplicativo não rolou. Como eu cheguei por volta das 23h30, né? 11h30 da noite, de uma terça-feira, né? O movimento era pequeno e aí já ficou mais complicado ficar esperando carro de aplicativo na plataforma lá para os carros, né? Aí eu fui conversar com a galera dos táxis oficiais. O aplicativo meu tava marcando R$105 para poder me levar do terminal Tietê até o aeroporto de Guarulhos. Aí eu falei pro cara, né, o motorista, né, oficial, né, falei, e aí, beleza? Você topa? Topou na hora, né? Falou que tava indo embora, inclusive, e já aproveitou para poder fazer a corrida comigo, né, para poder me levar ao aeroporto, me deixar no terminal número 3. Ele foi massa pra caramba que ele tava indo embora, para mim foi mais legal ainda porque não tinha trânsito nenhum, foi super rápido, né? Como eu fui com o busão e com o motorista de táxi oficial, né, eu acabei gastando por volta de uns R$260. Isso é o preço de uma passagem do ônibus leito, que me deixaria no terminal Tietê, teria que pagar novamente o transporte para o terminal de Guarulhos, ou também ao valor de uma passagem aérea, que me deixaria em Congonhas, e do mesmo jeito eu ia ter que pegar o transporte para poder chegar em Guarulhos. Nesse horário que eu cheguei, não estava mais funcionando o Airport Service, que é uma opção bacana, e também o trem e o metrô, que eu posso usar de forma combinada, né, para poder chegar no aeroporto, também não estavam funcionando, então o jeito foi pegar o motorista de aplicativo. Como eu cheguei muito cedo em Guarulhos, né, eu tive que aguardar umas 2 horas até liberar o despacho de bagagem, já que o voo era às 7h30 da manhã, e aí então ficou esse intervalo, né. Depois que eu despachei a bagagem, beleza, fiquei lá pensando, né, o que estava rolando na minha vida, não estava muito acreditando ainda na viagem, né, e aí fiquei jogando, né, no tablet, também dando uma deslizada no Instagram para poder passar o tempo. Só que como eu sou professor de geografia, veio na cabeça o seguinte, né, caraca, meu, e se der algum BO no avião no caminho para Nova Zelândia? Afinal de contas, é uma viagem sem escalas de 12 horas, atravessando o Pacífico Sul, não tem nenhuma escala, não tem ilha, não tem nada no caminho que eu ia pegar. E aí, pensou nisso também? Opa, beleza! Se você chegou até aqui, quer dizer que você está interessado, né? Beleza, faz assim então. Ajuda o Tony curtindo, salvando, compartilhando, comentando. Vai me ajudar um monte para gerar mais conteúdos. E é lógico, se você comentar fazendo perguntas, eu vou ter temas posteriores para poder gerar mais conteúdos também, tá bom? Bom, para responder essas perguntas relacionadas ao BO do avião, né, que poderia rolar, eu preparei algumas imagens e separei para poder mostrar para vocês. Para poder voar essas distâncias, as companhias aéreas devem cumprir normas super rigorosas, padrões de excelência no projeto da aeronave, padrão de excelência na performance, na segurança, na redundância, que é super importante, e um treinamento específico para as tripulações. Assim, somente aviões e companhias certificadas por órgãos reguladores da aviação podem fazer essa travessia. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no site da ICAO, que é a agência criada pela ONU em 1947 para organizar a aviação civil no mundo. O site é super completo e fácil de navegar, e o link está na descrição logo aqui. A minha experiência de travessia foi em um avião 7879 Dreamliner da TAM. É um avião super moderno com 2 motores e com certificação ETOPS 330, ou seja, ele é capaz de voar por cerca de 5 horas e meia, 330 minutos, por isso que é ETOPS 330, até pousar em um aeroporto alternativo, com um só motor em potência máxima, caso haja algum problema com o outro motor. Além do mais, os planos de voo são muito interessantes porque eles ainda consideram combustível adicional
opcional para situações de emergência. Para mais detalhes sobre aviação e principalmente sobre o medo de viajar de avião, vou recomendar para você o canal do Lito Souza, que é mecânico de aeronaves e piloto. O canal é muito massa, super completo, tem um monte de informação para quem tem medo de voar. Vou colocar também aqui na legenda. Também tem um outro canal do Fernando de Bortoli, que é piloto de aviões com uma pá de informações confiáveis sobre o assunto. Clicando no card que eu vou colocar aqui, você vai ter a explicação do Fernando como é que surgiu a certificação ETOPS. São 2 canais gigantes com mais de 6 milhões de inscritos, super confiáveis, beleza? Os planos de voo ainda adotam uma rota chamada ortodrômica. Para entender melhor o que é isso, dá uma olhada no canal que vai aparecer aqui, ó. Lá tem um vídeo curtinho que explica direitinho para você e você pode ativar as legendas em português para poder facilitar o entendimento. O link também está na descrição. De todo modo, a ortodrômica é a menor distância entre o aeroporto de origem e o aeroporto de destino. É quase uma linha reta, sujeita a pequenas variações devido às condições meteorológicas, como vento e mau tempo, e também a proximidade de aeroportos alternativos. No desenho que eu preparei, a linha de baixo é a ortodrômica e a linha de cima é a distância do aeroporto alternativo do Pacífico Sul, considerando o rumo oeste a partir de Santiago. Você vai ver que tem uma ligação entre a parte de baixo, que é a linha da ortodrômica, e depois os aeroportos alternativos no caminho. O primeiro deles é o aeroporto da Ilha de Páscoa. Eu coloquei a distância nas imagens para você ter uma ideia disso. Em seguida, o aeroporto localizado nas Ilhas Gambier. Depois, tem o aeroporto das Ilhas Cook. E por fim, tem o arquipélago de Tonga, já bem mais próximo da Nova Zelândia, a cerca de 2.000 quilômetros. Para você ter uma ideia, o trecho mais remoto é a travessia Santiago até próximo da Ilha de Páscoa. Fica mais ou menos a 3.700 quilômetros entre si. Assim, se houver algum BO com o avião, ETOPS 330, ele consegue retornar para o aeroporto de Santiago ou ir para o aeroporto da Ilha de Páscoa, pois seriam perto de 2.000 quilômetros restantes a serem percorridos. Tem outro detalhe bacana nesse avião que eu voei, que é o seguinte: ele tem um dispositivo nele próprio, na construção do avião, que auxilia de maneira eletrônica a diminuir a sensação de turbulência para os passageiros. É muito massa. Bem, voltando à viagem propriamente, de todo modo, 12 horas são 12 horas, né, gente? Assim, eu assisti filme, fiz refeições, escutei música, dormi, assisti filme de novo, fui ao banheiro algumas vezes, tomei bastante vinho chileno e água, claro que é muito importante, e também caminhei algumas vezes, que outra coisa muito importante é sempre bom lembrar para as pessoas. Em voos longos é sempre bom você caminhar, especialmente para mim que estava na classe econômica. Depois você procura aí na internet a síndrome da classe econômica, tá bom? Uma coisa importante para você ler quando você voar. Quando eu sentava e olhava para o monitor do trajeto, parecia que o avião estava parado no mesmo lugar quando eu tinha saído. Por mais que o avião seja confortável e simule com a iluminação interna, o amanhecer e o anoitecer, ficar sentado tanto tempo deixa o corpo bem zoado mesmo. E lembrando, eu fui de classe econômica só com a passagem de ida. Outra coisa muito louca que ocorre no voo é que você viaja por 12 horas e não anoitece em momento nenhum. Nós saímos do Chile às 7h30 da manhã e chegamos em Auckland às 17h30 do dia seguinte. É isso mesmo que você ouviu. Sim, você vai para o futuro e não anoitece, pois o voo é no sentido contrário à rotação da Terra e é dia durante todo o percurso. Para chegar à Nova Zelândia, ainda é necessário cruzar a linha internacional de data, indo para o futuro, um dia depois da partida, embora você tenha viajado somente 12 horas a partir das 7h30 da manhã. Louco, né? Vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo curtinho contando para que serve e quando foi criada a linha internacional de data, beleza? Outra curiosidade bacana é que mesmo se o tempo estiver bom e se você tiver com um assento do lado da janela, não vai ser possível você ver a Antártida, viu? Tem um monte de gente que fala que já viu a Antártida voando, né? Mas infelizmente não dá para você enxergar, que ainda faltam centenas de quilômetros e a curvatura da Terra impedirá a avistá-la, provando inclusive que a Terra é aproximadamente esférica, evidentemente. Finalmente, quando eu cheguei em Auckland, que está na latitude de quase 37 graus ao sul do Equador, foi como se eu estivesse chegando na cidade de Mar del Plata, na Argentina, ou seja, embora fosse primavera, estava bem mais frio que em Ribeirão Preto, que também é primavera. Apesar dos 11 graus que espalhavam o frio para além da minha barriga e também da chuva fininha, eu curti bastante, porque eu adoro frio. Bom, a partir desse momento, o idioma mudou para o inglês e foram muitas as interações com o pessoal da imigração, da triagem, do controle de passaportes, da devolução da bagagem e também, principalmente, da biossegurança. O país é muito cuidadoso com a entrada de possíveis contaminantes ou agressores do ambiente da Nova Zelândia. Nas interações, eu mandei um sorrisão brasileiro na cara e, como reação
imigração todo mundo também sorriu, né? Foram muito acolhedores comigo, viu? Se ofereceram para ajudar e tudo mais. Me senti bastante confortável. Por fim, eu saí da imigração e entrei definitivamente no país. Sucesso! Ainda no aeroporto, eu tirei o telefone do modo avião e passei a utilizar o meu eSIM brasileira da operadora Vivo, com um plano global que custa mais ou menos R$30 por mês. E também habilitei o meu eSIM Airalo, que me custou 300 pilas por ano, com uso ilimitado de dados para todo esse período. Tomei esse cuidado porque, quando jovem, eu via muito a seguinte frase, né? Quem tem só um, não tem nenhum. Ou então, o seguro morreu de velho. Eu vou deixar o link dos dois serviços na descrição também, beleza? Assim, eu chamei o Uber e aguardei em um local exclusivo para carros de aplicativo, vans, táxis. Os motoristas de carros particulares passam por outro local. Por enquanto eu aguardava o Uber, além de observar a peculiaridade da mão inglesa, ou seja, os motoristas sentam do lado direito do automóvel, eu percebi que a maioria dos carros eram ou híbridos ou então elétricos. Mais tarde, dando uma bisbilhotada na internet, eu descobri que isso acontece porque 99% da energia elétrica consumida na Nova Zelândia vem das chamadas fontes verdes, que são a fonte geotérmica, a solar ou então a força do vento. A propósito, depois eu vou fazer um vídeo sobre os vulcões da Nova Zelândia e eu vou explicar esse negócio da fonte geotérmica, beleza? Alguns automóveis, caminhões e ônibus ainda mais antigos, né, são movidos por derivados de petróleo, como o óleo diesel e a própria gasolina. Eu não vi nenhum carro movido exclusivamente a álcool no país, mas eu sei que o etanol pode ser misturado à gasolina. Tem até uma cervejaria que produz esse álcool e envia para uma petrolífera local chamada GUL, que mistura com a gasolina na razão de 10% de etanol e 90% de gasolina. Eles utilizam os subprodutos da produção da cerveja. Eu achei muito massa essa ideia. Beleza, saímos do aeroporto e entramos no que eles chamam de motorway. É um tipo de highway que liga o aeroporto até o centro de Auckland. A estrada é um tapete, a gente percorreu 25 quilômetros e isso me custou 150 pilas, viu? O turista era das ilhas Fiji. Aí eu lembrei na hora do filme O Show de Truman. Aliás, fica aí uma boa dica, esse filme é do Jim Carrey e é muito massa porque trata de um assunto super atual. O cara era super comunicativo e logo ele perguntou sobre o Pelé e sobre o Neymar. Como eu sou santista, foi só alegria, né? Mas depois veio a tristeza, que eu lembrei da posição do peixe na tabela do Brasileirão 2025. Chegando ao hotel, eu retirei as malas do carro, fui atendido na recepção, tudo correu bem. A reserva já estava feita, o quarto era bem legal, confortável. Como o corpo estava destruído pela viagem, eu tomei um banho rápido e capotei na cama. No dia seguinte, uma quinta-feira, eu fui explorar a área central de Auckland, que eles chamam de CBD. Eu vou deixar as fotos aqui para vocês darem uma olhada. A região metropolitana de Auckland tem quase 1,4 milhão de moradores, ou seja, quase um terço da população do país, que é de 5,3 milhões de habitantes. Eu andei principalmente pela Queen Street, a rua onde estão as principais lojas de luxo, a maior quantidade de restaurantes, bares, casas noturnas, escritórios, teatros e cinemas. Próximo dela também estão parques, praças e outras atrações turísticas, como por exemplo, a super famosa Sky Tower, que em outro vídeo eu vou dar mais detalhes, tá bom? A Queen Street ainda cruza a Quay Street, rua onde a noite ferve em Auckland, com atrações que vão desde os tradicionais karaokês até os shows mais insanos de drag queens. E aí, gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, eu tenho que agradecer muito a você. Se você puder, curta, salve, compartilhe, comente, vai me ajudar um monte para gerar mais conteúdos. No próximo vídeo eu vou falar sobre música brasileira e eu tenho certeza que você vai amar a curadoria. Então, até o próximo sábado. Valeu!